Fala, amigos e amigas, se vocês chegaram até aqui é porque Deus tem uma resposta para a sua vida e hoje é mais um dia de uma mensagem na qual vai de encontro ao seu coração e Deus vai falar com você, tá bom? Vou falar hoje direto ao ponto de uma mulher que chamou a atenção em todo mundo que lê a Bíblia, todas as pessoas que leem a Bíblia. Essa mulher, ela não tem como passar em branco. Ela é uma mulher sunamita, né, da cidade de Sunem. E o texto base está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, do 8 ao 37, se você quiser ler lá. E qual é a base aqui? Isso aqui é para você que acha que Deus de repente começou a te abençoar, Deus até cooperou para a sua vida crescer, mas de repente você parece que não ouve mais a voz de Deus, parece que Deus ficou em silêncio, parece que você teve umas perdas que são irreparáveis, né? São perdas que doem, perdas que você parece que não tem como resolver. E eu vou te explicar aqui, através da revelação da palavra, que Deus, Ele está olhando para você e não tem como não dar certo, tá? Tudo planejado, tudo na vontade de Deus. Eu vou te contar a história de Sunamita, uma mulher de Sunem. O texto base está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 ao 37. A história dessa mulher conta que ela via o profeta Eliseu passar na cidade e depois de um certo tempo, resumindo para você aqui, ela conversou com o marido dela e falou: olha, esse profeta sempre passa aqui e a gente às vezes dá hospitalidade, dá comida, né? Provavelmente era uma mulher de uma situação razoável. E ela conversou com o marido e falou assim: vamos fazer um quartinho para ele aqui na nossa casa, para que ele possa repousar quando vier aqui, quando passar por essa cidade, né? E nesse contexto, Eliseu se sentiu tão gratificado, tão assim, cuidado, que ele falou assim: eu preciso abençoar essa mulher de alguma forma. E o que ele fez? Resumindo a história, falou para ela: olha, você vai ter um filho. Eu venho trazer um recado de Deus para você, que você vai ter um filho. Estou resumindo, tá? A história tem muito alimento na história dessa mulher, mas eu estou resumindo para você, para ir direto ao ponto de onde você está passando a sua dificuldade, achando que Deus não te responde mais. Então a mulher realmente, depois de um ano, teve um filho, como foi profetizado e decretado pelo profeta. Às vezes você pode ficar pensando: poxa, aconteceu milagres na minha vida, aconteceu realmente muitas coisas, mas de repente tudo aconteceu, parece que sumiu, parece que está tudo dando errado agora, parece que Deus se calou, parece que Deus não me ouve mais, Deus não me fala mais nada também. E deixa eu te explicar, sabe o que está acontecendo com você? Você está mudando de nível. Como assim, Maia? Para você que não me conhece, chegou nesse vídeo pela primeira vez, meu nome é Marcelo Maia, né? A gente vem trazendo vídeos edificantes. Nesse canal você vai encontrar testemunhos, vai encontrar entrevista com pessoas que têm história de vida, mas vai encontrar palavras de Deus. E voltando ao assunto, quem é que é essa sunamita, para você me dizer que através da história dela eu vou descobrir que eu estou subindo de nível? Essa mulher estava subindo de nível. Ela tinha engravidado, teve um filho, não tinha filhos até então, foi uma bênção para ela. Só que a Bíblia fala que em um certo tempo o menino estava com o pai, fazendo seus trabalhos, e ele possivelmente teve uma insolação. A Bíblia não fala que é uma insolação, mas em virtude do sol e tal, a Bíblia fala que ele teve uma dor de cabeça insuportável e foi levado até a mãe e aquele menino faleceu. Aquela mulher ficou extremamente decepcionada, mas ao mesmo tempo manteve seu nível de fé, e ela deitou o filho sobre a cama e pediu os seus cavalos, pediu: prepara um cavalo, eu preciso ir, prepara um carro, eu preciso ir até esse profeta, preciso ir a algum lugar e nada vai me parar, não pare até que eu mande. E assim foi. A Bíblia fala, deixa eu ler um pedacinho para você aqui, a Bíblia fala que ela era temente a Deus, reconheceu o valor do profeta Eliseu, certo? Tanto que ela fez um quartinho para ele como profeta, recebeu uma promessa que era o filho, mas o menino morre. E por que Deus permitiria isso? Exatamente pelo que eu falei. Ela estava mudando de nível. E o que eu aprendo nisso aqui? Que Deus, ele usa a sua dor
para elevar o seu nível de fé. Entende quando eu digo que você está mudando de nível? Você não é mais um bebezinho na fé. Sabe o que Deus está falando? Maria, João, José, Marcelo, Jorge, Elizabeth, vocês estão mudando de níveis. Agora eu estou levando vocês ao mais alto nível de fé. Aparentemente está tudo perdido, mas não fui eu que dei a bênção, não fui eu que dei o filho. Sabe o que Deus estava querendo dizer para a Sunamita? Fui eu que te abençoei, cara. Por que você vai ficar preocupada agora? É isso que Deus está falando com você. E se você olhar a história de Sunamita, da mulher Sunamita, ela não caiu nem um pouquinho no seu nível de fé. Ela realmente fez jus à elevação de nível, né? Então, mesmo com o filho morto, ela não murmurou em nenhum instante. Não correu para o vizinho, não correu para o médico. Não estou dizendo aqui que você não tenha que procurar um médico quando acontecer algo que você precise. Eu estou te dizendo que o nível de fé dessa mulher foi absurdo, foi extremamente elevado ao simplesmente entender, foi Deus que me deu, Ele que rezou. Eu não vou tirar da mão dele, Ele sabe o que está fazendo. É isso que Deus espera de você, entende? O que Deus espera de você é o seguinte: não vou me mover se o Senhor não me disser de que forma que é para mover. Eu só vou dar os passos exatos até onde eu tenho que ir. A fé daquela mulher não era baseada na circunstância, era baseada na fidelidade que ela tinha com Deus, na comunhão, na intimidade, entende? Até onde Deus pode permitir algo para revelar o seu nível de fé? Eu passo direto por isso. Deus às vezes me dá bênçãos e aí às vezes Ele me pede. Às vezes Ele fala: Maia, eu quero que você... Isso aqui, eu não quero mais que isso aqui permaneça na sua mão. Isso aqui eu quero que você entregue. Isso aqui eu quero que você doe. E você vai ficar com o pior do que você está doando. Eu sou provado nível de fé o tempo todo. Toda vez que Deus faz isso comigo, eu já entendi. Eu estou mudando de nível de fé. E aí eu faço. Por quê? Se eu pegar para resolver, se eu falar, não é para fazer isso, eu estou pegando um problema para eu resolver do meu jeito, do meu modo, nas minhas teorias. E quando você começa a entregar as coisas para Deus e automaticamente você pega de volta, você impede de Deus dar continuidade. Você está falando, mas que eu impeço porque eu atrapalho Deus, e isso se atrapalha Deus. Não porque Ele não tenha poder, Ele é onipotente, mas Ele não abre mão de te ouvir e deixar você fazer o que você quer. Entende? A menos que você dê liberdade a Ele para Ele te galgar. Então é isso que tem que ser o seu posicionamento. O seu posicionamento tem que ser igual da mulher sunamita. Deus, o Senhor me deu, o Senhor tirou, não estou entendendo, mas não vou murmurar. Vou tomar as atitudes cabíveis, vou procurar alguém que pode me orientar. Essa mulher foi até o profeta Eliseu, entende? E aí, no meio do caminho, quem vem? O ajudante de Eliseu, né? O aprendiz do Eliseu, né? Como se fosse hoje um obreiro, um diácono, e ele era o profeta, enfim, um ajudante, um aprendiz, e ele veio. O que houve? Eliseu te viu de longe, pediu para mim ver se está acontecendo alguma coisa, e ela falou: tudo vai bem. Sabe o que ela estava dizendo? Eu não tenho que ficar abrindo a minha história para quem não precisa saber. Ela queria falar direto com o profeta. Ela queria ir direto na situação. Entende? Tem coisas que é na nossa vida que a gente não tem que ficar abrindo para todo mundo. Por mais que pareça uma pessoa confiável, tem que entender para quem que tem que abrir. Parecia simples, mas ela simplesmente está tudo bem. Está tudo bem. Ela continua a viagem. Eu quero o profeta. Chegou lá no profeta Eliseu e ela falou em 2 Reis 4:28, ela diz assim: não pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? Porque quando o profeta Eliseu falou para ela que ela ia ter um filho, ela falou: não me engana não, Eliseu. Provavelmente essa mulher devia até ter um desejo absurdo de ter um filho mesmo. Mas ela não queria ser enganada. Talvez ela tenha sido frustrada várias vezes. Talvez esse seja o seu processo. Talvez você foi frustrada várias vezes. E aí, já perdeu a esperança. Essa mulher teve o filho, mesmo com medo de ser frustrada. Deus sabia da necessidade dela e deu o filho. E aí tirou para elevar o nível. Entende?
E aí, o poder de Deus, ele vai além do natural. O que Deus quer fazer na sua vida não é só para te destacar, é para que o seu testemunho sirva de edificação para Ele. Você, uma hora, vai sair dessa terra. As tuas bênçãos, uma hora, não vão fazer diferença mais nesse espaço. Porém, a tua história vai permanecer. Entende? Essa mulher, ela procurou Eliseu. Resumindo a história, Eliseu foi até o menino com ela. A Bíblia fala que ele deitou sobre o menino, orou, e o menino ressuscitou. Aquele menino tinha morrido, mas ele ressuscitou. E a mulher continuou no seu nível de fé. Ela podia ter deixado o profeta para lá, ter entendido que, esse menino possivelmente tinha 10, 11 anos, não me recordo aqui pela história bíblica, mas eu acho que é isso, mais ou menos 10, 11 anos. Eu curti meu filho 10, 11 anos, se Deus tirou, tá bom. Tudo bem que é muito superficial falar assim para um filho, né? De um filho. Mas não sei qual é o pensamento daquela mulher. Mas ela não, ela foi, manteve seu nível de fé em elevação, em graduação, procurou o profeta. A Bíblia fala que em 2 Reis 4:35, e o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. 7, né? O número 7 na Bíblia, ele tem simbolismo de completude, de completo, sabe? Então, através daqueles sinais ali, ressuscitando o filho, Deus estava dizendo o que é para ela? Eu quero um milagre por completo na sua vida. O milagre não era só ela ter um filho, já era um milagre. Mas eleva-se o nível de fé quando a história daquela mulher passa a ser a mulher que teve um filho, possivelmente sem poder durante muito tempo, e depois Deus deu fertilidade a ela. O filho morreu e ela esperou Deus ressuscitar o filho, acreditou e teve a ressurreição do filho. Tanto que essa história, ela não para por aí. Essa mulher some da Bíblia por um tempo e depois lá na frente, né, essa mulher teve uma história, seria uma história longa aqui, mas a cidade passou por uma fome de 7 anos e ela precisou se ausentar da cidade dela. Quando ela voltou depois para a cidade, o próprio ajudante do Eliseu conversou com o rei e falou assim: essa mulher que está voltando aí, ela tem uma história top demais. Deus operou através dela. Deus deu milagre para ela, Deus operou através do profeta Eliseu, fez esses milagres. E ela queria a restituição das terras dela, porque ela passou um tempo fora. E ouvindo o rei a história dela, que é em 2 Reis 8, capítulo 1, versículo 6, você pode olhar lá, está escrito, o rei ouve o testemunho da mulher e restitui tudo para ela. Falou, não, o que era seu aí? É tudo seu, filha. Entende? Ou seja, Deus não quer fazer um milagre pela metade. Deus, ele quer que a sua história perpetue pela terra. Ele quer que a sua história venha edificar outras vidas. Nada para em você. Se parasse, se a tua vitória, se a tua história, ela servisse só para te agradar, era muito mesquinho. É muito pequeno. Deus quer que a tua história, ela perpetue, que ela abençoe outras vidas, ela edifique outras vidas. É a sua vida a favor de outras vidas. Entende? Se você não parou para pensar nisso ainda, se você realmente está se limitando a manter a fé, a manter a tua história limitada a um momento, você não está entendendo qual é o propósito de Deus na sua vida. Eu, durante muito tempo, fui egoísta na minha vida. Eu fui só acumulando bênçãos e achando que estava por cima, entende? Não, Deus está fazendo um milagre aqui, Deus está fazendo outro milagre ali. E às vezes na estratégia própria eu conseguia mais um aqui, outro ali. Chegou um ponto que eu falei, opa, top. E aí Deus me deu uma cacetada. Deus me deu uma pancada e falou assim, cara, é isso mesmo? Esse é o seu nível de egoísmo? Eu cheguei a falar. Cheguei a falar as palavras de Paulo. Muito novo ainda. Devia ter uns 30 e poucos anos. Eu falei assim, rapaz, eu já conquistei o que eu queria na minha vida. Conquistei o carro que eu queria, a empresa que eu queria, a família que eu queria. Tenho 2 filhas, não estão totalmente criadas, mas sinceramente, se por um acaso Deus for me levar dessa terra, materialmente, eu estou satisfeito. Eu não era milionário nessa época, nada disso.
não era um cara, como não sou ainda, o cara top, muito bem sucedido em tudo, mas aquilo que eu tinha me agradava, sabe? Eu tinha o melhor carro do bairro, eu tinha uma casa bonita, eu tinha uma família top demais convertida, mãe, pai, filhos, esposa, irmãos. Falei, cara, o que eu quero? Só que aí é o nível de egoísmo. A sua história não pode parar ali. E aí Deus começou a me cobrar. E ele começou a me tirar. Incrivelmente, Deus começou a me tirar algumas coisas. E falou, Maia, eu estou elevando seu nível de fé. Eu estou elevando seu nível de fé para que agora, o que eu fiz com você, venha ter base, estrutura para que sirva para outros. O que você tem feito para edificar outras vidas? Ou você está preocupada só com a sua própria vida? Conclusão, Deus não estava punindo a sunamita. Entende? Ele estava formando fé, alterando o nível de fé. Estava trabalhando dependência de Deus, porque às vezes você acha que você já está independente, igual no momento que eu cheguei. Deus está trabalhando dependência, Ele quer que você fique dependente dEle. Entende? Ele quer que você fique dependente dEle, para você entender. E começar a construir um testemunho para sempre, perpétuo, não é só um testemunho isolado. Então, não fique preocupado. O teu testemunho, ele está a caminho de completude. Tá? Deus usou a história dela para falar para o mundo inteiro e até hoje se ouve falar sobre a mulher, apesar de não saber o nome dela. Mas tem várias lições que a gente aprende com essa mulher. Mais várias. A gente aprende até sobre casamento com essa mulher. A Bíblia fala que ela conversou com seu marido para fazer uma casa. Possivelmente essa mulher, em uma situação bem razoável, ela fazia o que queria. Talvez não tinha o que completava ela, que era um filho. Entende? Mas ela tinha o que queria, possivelmente financeiramente. Tanto que ela preparou carros para ir, né? Carros naquela época, carros puxados por cavalos. Entende? Tinha empregados a favor dela. Mas ela conversou com o esposo. E vamos fazer? O esposo concordou. Olha só a união matrimonial. Entende? Pega o exemplo dessa mulher. Como é que tem sido o seu... Não é o foco da mensagem aqui, mas como é que tem sido a sua comunhão com o seu cônjuge? Como é que tem sido a sua comunhão com Deus em comunhão com o seu cônjuge para decidir algo? Ou você tem decidido por si? Como é que tem sido o seu relacionamento? Como é que tem sido o seu nível de fé? Essa mulher, possivelmente, não fica muito claro, mas acho que ela nem passou pro marido que seu filho morreu. Salvo equívoco aqui, eu não achei na Bíblia, eu posso ter lido rapidamente, mas me corrija se eu estiver errado, ela nem passou pro marido que o filho tinha morrido, ela foi resolver o problema. Quantas vezes, aí parece falta de conversa, mas não, ela só quis manter o nível de fé, possivelmente ela sabia do nível de fé do esposo, talvez não era o mesmo nível dela, ela foi resolver com Deus, para depois passar pro marido o que aconteceu possivelmente. Entende? E como é que você tem levado para o seu cônjuge, para o seu esposo, para sua esposa, as situações que você passa? Porque tem coisas que você passar antes de falar com Deus, você destrói ele emocionalmente, destrói ela emocionalmente. Então, você é para levar a pancada, dar uma segurada e trazer amortecido, sabe? Trazer mais fácil, trazer mais leve. Esse é o papel do casal. Um trazer mais leve para o outro. Mas enfim, se você talvez não seja casado, já se prepara para você entender que o papel de quem é casado é tentar aliviar o máximo para o outro também, para que o outro não se sinta tão sobrecarregado. É um trabalho em dupla, entende? Mas eu queria orar por você nesse final de vídeo. E se esse vídeo foi útil para você, se Deus te abençoou de alguma forma, compartilha ele com alguém, compartilha ele com outras pessoas, compartilha ele no Face, compartilha ele no teu grupo de Zap, porque ele pode ajudar outras pessoas e não é porque o canal cresça. Na realidade, eu não estou preocupado com esse canal cresça, isso é consequência, entende?
Eu estou preocupado de eu estar cumprindo um propósito nessa terra, que é levar a palavra de Deus. Então, compartilha, deixa um comentário edificante para alguém. Tá bom? Se inscreve no canal para ver outros vídeos como esse. Eu queria te abençoar agora em nome de Jesus, porque eu em si não tenho poder para mudar a tua história, mas Deus tem. Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez e que vai fazer na vida dessa pessoa que está assistindo. Te pedimos perdão, Senhor, pelo momento em que às vezes a gente quer pegar o problema para a gente resolver. Às vezes a gente deixa nas suas mãos, às vezes a gente quer resolver de novo. A gente pega o controle das tuas mãos para resolver, como se a gente fosse capaz. Então perdoe, Senhor, que o Senhor nos traga maturidade. Se o Senhor está nos elevando de nível, nós assumimos o papel de obedientes agora. Acreditamos e cremos no Senhor. E decidimos prosperar, decidimos ser curados, decidimos curar, propagar a tua palavra, independente das circunstâncias. Que eu só possa continuar o teu trabalho, elevar o nível de fé de cada um que está ouvindo, elevar o meu nível de fé, da minha família. E eu te entrego a vida de todos nas tuas mãos e a minha também, da minha família, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e até a próxima palavra. Fica ligado.